E aí, pessoal, tudo bem com vocês? É, Tudo bem com vocês? Domingo, 13 de abril, 10h53. É, Durante algum tempo, é, eu venho, eu venho nos canais, seja aqui nessa ferramenta ou em outras, e tenho colocado uma série de vídeos sobre algumas aulas que nós damos no Ágora, sobre alguns vídeos de OVNIs, enfim. E aí o que é importante? É, é que você saiba que todo esse conteúdo, que é uma parte muito pequena do que nós conversamos, ela, ela não foi feita com uma qualidade adequada, como outros canais de comunicação, como outros canais de outras ferramentas, onde você tem introdução, onde você tem efeitos, onde você tem um trabalho em cima. O que não significa que seja desprezo da nossa parte ou seja falta de conhecimento da nossa parte. Muito pelo contrário. É, Isso significa que nós estamos protegendo o conteúdo que nós estamos falando. Ou estávamos protegendo esse conteúdo desde 2018. E então você vai encontrar, eu acredito que eu posso falar no YouTube, vídeos pequenos, com áudios às vezes ruins, vídeos maiores, vídeos ao contrário, enfim. Por quê? Porque foi todo um momento de gravação e é importante eu falar para você a razão disso. No início, quando eu pensei em abrir o Ágora, lógico, e é importante que você me conheça. Eu fiz 36 anos de uma outra escola chamada Provida. Então eu entrei lá em 1980. Conheci só todo mundo, só todo mundo de lá. Então, você conheceu o mestre de lá? Conheci. Você teve aula com ele? Não, naquela época ele não dava mais aula de curso inicial, mas eu conheci. A minha entrevista foi com ele. Então, eu conheci o modus operandi dele. E quando eu decidi sair dessa escola, e por que eu decidi? Porque eu tinha um combinado, uma promessa que eu tinha feito com meu pai, que eu não iria ficar lá. Façam muitos procedimentos, muitos eventos dos quais eu não concordava. E nesse aspecto, ele falou, Marcos, por uma questão de família, por uma questão, como eu morava em Barra Bonita, ele falou, olha, não fala, porque a imagem do teu pai, minha, no caso dele, né? Da minha mãe, da família, e toda a família fazia, aquele negócio todo. Então eu peguei e falei assim, então tá bom, pai. Então o combinado nosso é assim, ó. Se no futuro eu vou parar de frequentar, eu vou frequentar muito pontualmente, e no futuro, se um ou outro se ausentar, se for o senhor, eu estou livre dessa promessa que eu tenho com o senhor, né? E nesse aspecto, infelizmente em 2012 a gente constatou que ele estava muito doente e acabou falecendo, enfim. E aí eu decidi abrir o Ágora porque o nosso combinado já tinha sido desfeito. Mas é importante você saber também que ele não queria mais, ele tinha reconhecido uma série de bobagens que lá acontecia. E ele também já não frequentava mais lá. Ele só o fazia é, por questões familiares, por questões da minha mãe, enfim. Né? E mesmo porque ele participou desde o início e ele gostava disso desde o início. Ele gostava de trabalhar, ele gostava ele gostava. Né? Então, eu decidi abrir o Ágora. É importante que você saiba, todo o conteúdo do Ágora veio dessa escola? Não, não veio. Tem alguma a ver nessa escola? Não, não tem absolutamente nada a ver. Mesmo porque eu não o reconheço como um ser iluminado, não o reconheço.
Na minha forma de ver e na minha forma, e vocês vão ver nesse vídeo aqui, onde eu vou apresentar alguns pontos. Na minha forma de ver, e é uma opinião pessoal. E aqui não estou me referindo à conduta, à moral, à idoneidade, e nenhum vídeo meu eu fiz isso. Mas é importante que fique muito claro que este ser podia estar pautado em boa vontade, mas muito aquém, muito aquém. É, era uma pessoa que veio do Rosa Cruz, lá em Curitiba, ele frequentava a Rosa Cruz lá, depois veio para a maçonaria, e depois se juntou com uma outra pessoa para montar alguns cursos, e através dessas pessoas, ou desta pessoa, houve uma separação por uma questão de ideologia, por isso que era pró-mente, e depois virou pró-vida, né? E eu me dou o direito de falar porque eu conheço essa história, porque foi lá em 1979, 78. Então, encurtando todo esse caminho, em 2017 e 2018 eu quis iniciar o Ágora. E para isso, eu queria ter certeza que eu não estaria sendo direcionado por motivos de ego, por motivos outros, que não fosse ajudar pessoas. Pessoas essas que de fato quisessem alcançar um ponto de luz. E assim, no início, eu comprei uma casa, iniciamos uma turma pequena, e de repente começou a vir gente de tudo quanto é lado. Vem gente, vem gente de Provida, de Essânia, porque era em São Bernardo. Vem pessoas de eubiose, vem pessoas de maçonaria, vem pessoas de tudo. Então daqui a pouco tava salas lotadas, tudo lotado, enfim. E aí vieram alguns diretores daquela escola me procurar. Porque eles estavam descontentes e queriam que hoje, eu acredito que hoje eles foram por Saint-Germain, uma coisa assim. Eu também nem fui mais, ou estou na Essânia, não sei. Enfim. E aí me procuraram, fizeram alguns cursos a semana, porque a semana é de segunda a sexta, né? E é importante que você saiba, sem dinheiro algum. Nós não cobramos absolutamente nada. Nada é nada, é 1 centavo. Não cobramos nada, é tudo sem custo, é livre mesmo, é grátis. E aí talvez seja um primeiro problema, porque na cabeça das pessoas assim, tudo que é de graça, tudo tem que ter um valor. Nós não pensamos assim, no caso eu não penso assim. Eu penso que você paga pelo oxigênio, você paga pela chuva, você paga por onde você mora. Tudo que você recebe é de graça, né? Então, o único preço que você vai pagar no Ágora é o preço da coragem, tá? E nesse aspecto, essas pessoas vieram e quiseram fazer carteirinha, depois quiseram fazer controle de acesso, depois começaram a querer cobrar para pagar água, luz, começaram a querer um monte de coisa. E entre indas e vindas, diminuía o número de pessoas, até que eu tomei a decisão de manter um número bastante restrito de pessoas e trabalhar com essas pessoas. Lógico que essas pessoas também tiveram dificuldades, tiveram problemas, tiveram uma série de outras situações que fizeram com que alguns ficassem e muitos outros saíssem. E nesse caminho todo, sempre foi dito o que nós iríamos apresentar, de que forma, e o Ágora não é um local fácil. Por quê? Porque nós também entendemos que quando você cobra, você limita. Então, como que alguém pretende levar alguém à luz cobrando matéria? Isso não existe, né? Pelo próprio propósito, um contradiz o outro. Voltando. Então,
Naquela época muitos falavam, puxa, mas eu nunca aprendi isso naquela escola, eu nunca aprendi, eu nunca vi, eu nunca, de onde que veio, de onde que veio isso, de onde que veio aquilo, de onde que veio, de onde que veio. E eu falava assim, olha, uma hora ou outra eu mostro para vocês. E aí tinha uma série de fenômenos, tinha enfim, tinha uma série de fenômenos que acontecia. E, e é importante também falar para você que o porquê que eu não fiquei naquela escola. Porque lá para mim não cabe. Para mim os monitores ou os responsáveis são pessoas muito aquém daquilo que de fato precisa ou deve existir para quem vai direcionar pessoas à luz. Partindo do propósito do dinheiro. Ah, mas e a filha? A filha sempre fala, ah, coitada, a filha é uma judiação, né? A filha, quando o pai morreu, tinha 8 anos. O que essa pessoa sabia com 8 anos? Né? Qual é a imagem? É o pai herói. Toda menina e todo menino é assim. Né? Quando nós gostamos de fato dos nossos pais e acontece uma perda ou uma ausência, nós todos vamos falar, olha, meu pai foi o melhor pai do mundo, minha mãe foi a melhor mãe do mundo, enfim. Então, que visão ela tinha disso? A visão que passaram para ela. E a visão que ela construiu dentro dela perante o que foi feito. Que, se você tiver coragem para entender, você vai ver que foi manipulação e foi cópia. Cópia. O texto do grande homem foi cópia. O Brederodes, lembra? Eu tenho ele aqui. Se você quiser, eu mando para você, eu provo para você. Que o mundo ia acabar em 2012, que muro lá ia ter muros de 3 metros de largura. E tanta bobagem que a gente ficava escutando, e tanta bobagem que, enfim, que os homens iam trabalhar, as mulheres iam ficar dentro do clube, e tanta coisa. Só para você comprar um módulo, na época era 200 mil reais, mais 30 mil de título. E se você for vender, o título hoje vale o quê? 300 reais e o módulo você vai pagar o quê? 20, 30 mil reais. Então é assim. E por que você está falando isso, Marcos? Porque de todas as pessoas que aqui vieram, muitos falaram, olha, você está certo, nós concordamos com você, nós estamos juntos, só que eu não posso frequentar. Por quê? Eu vou ter que vender meu clube, vou ter que vender meu módulo, vou ter que vender meu clube é o título, né? Então, assim, você fala, meu amigo, então tchau, é assim, então fica lá, fica. Porque meus amigos estão lá, que amigo? Quando na hora que você pega, fala alguma coisa diferente, o cara vira as costas para você, porque foi essa covardia que foi ensinado para você, virar as costas, né? A covardia. Então, tem uma série de pontos diferentes. E eu sei também, e eu sei. E é motivo de eu vir aqui hoje falar. Também, mais um motivo. É que todos falaram que eu era louco, todos falaram que eu queria ganhar dinheiro, todos falaram que eu queria usurpar, que eu não passava de curso. Mentira, eu gravei só todos os cursos de lá. Só eu digitalizei todos os cursos. Eu assisti todas as aulas. Até que curso? Todos. Todos são todos. Do 4,5, as aulas da diretora, que hoje está com, acho que tá com problema, que mora no clube de campo, e que eram arquivos pessoais dela. E por quê? Porque ela tinha muito dinheiro na época e só ela tinha uma câmera. Então eu gravei todos são todos. Então você conhece tudo? Sim, eu só conheço tudo. Tudo. Conheço quem foram as pessoas, o que as pessoas fizeram, as duas separações, enfim, eu só conheço tudo. E por conhecer tudo, o Ágora não vai ser igual. E por não ser igual, é objeto de crítica, é objeto de... me chegaram até a falar que eu era magro negro, que eu tinha vendido a alma pro diabo, que eu sou louco, enfim, tanta bobagem, tanta... Toca o bar.
Então, passado todo esse momento, nós vendemos todos os nossos bens de 2023 para frente. Nossa, Nós dois. É, houve alguns eventos familiares de ruptura, lógico que houveram momentos com filhos, com ex-marido, ex-esposa, enfim, houveram momentos de ruptura, onde a liberdade sempre foi considerada como um ponto primordial. E aí é uma outra conversa, quando você quiser a gente senta e nós conversamos juntos. E aí nós vendemos lá e compramos uma terra em Uruana de Minas, moramos aqui hoje, somos mineiros. sim. E aqui nós estamos montando a escola. Escola essa que tem por objetivo também fazer tudo de graça para todos aqueles que queiram recomeçar a vida e que queiram algo novo. Então eu estou pedindo para você fazer o que eu fiz? Não. Eu estou pedindo para você entender o que nós estamos fazendo e entender o que nós fizemos de 2018 até agora e o que nós vamos fazer. E você ponderar se de fato tudo aquilo que você ouve sobre nós é fato. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. O Ágora não é uma escola fácil, não é. Você vai ter pessoas que saíram daqui, que vão falar muito mal daqui, que o Marcos o que nós estamos fazendo aqui, nós não vamos permitir, não vamos permitir. É quebra de conduta e quebra de moral. Isso não vai acontecer. Então, e uma definição. A pessoa para ficar aqui, ou para ficar passando tempo, para ficar assistindo aula e assiste, e não toma uma decisão, essa pessoa é convidada a se retirar. Por quê? Porque em outras escolas das quais elas vieram, se o pessoal falar assim, ó, você estava lá no curso de introdução, você tem que ir para o fim do mundo para você ir para o curso 2, a pessoa aí. Não importa se tinha dinheiro, se não tinha, se ia deixar filho com... Ela ia. Ó, você precisa fazer aqueles exercícios de pirâmide, que eu fiz um monte de exercícios de pirâmide, 2 horas da manhã, 4 horas da manhã, de terça-feira. Você tinha que abandonar tudo e ir para lá para Sorocaba, lá para Araçoiaba da Serra. E foi assim durante anos. Então você tem que fazer a entrega do dízimo lá no Amapá. Você pagava tudo do teu bolso e ia. Então essas pessoas, quando é conveniente, elas fazem. Quando você começa a pegar no ponto, elas pulam. Então é assim, você quer de fato mesmo se iluminar ou você quer passar o tempo? Você quer de fato mesmo se corrigir ou você quer passar o tempo? Você quer de fato entender quem é você ou você quer passar o tempo? Né? Então o Ágora não é tão fácil, porque ele vai pedir para você uma definição. Definição essa que você deverá, em curto prazo de tempo, tomar essa decisão. Por quê? Porque procrastinar não é muito bem aceito aqui. Porque procrastinar é aquela história, faltou só um pouquinho de você passar de curso. Faltou só um pouquinho. Mas só um pouquinho. E aí você acaba se tornando uma ameba. Porque assim, você fica 10 anos no mesmo curso, só faltou um pouquinho. Sabe o que é? Faltou um pouquinho. E você aceita. Só que você não entende que existe uma razão atrás disso. Você não entende por que quando está iniciando uma sede, alguns vão e outros não vão. Você não entende isso. Você está achando que de fato você precisa se arrumar ou que você não merece. E com o passar do tempo, você deixa de existir. E você aprende a procrastinar. E aprende a ter alguns conceitos que são absurdos para que o eu se ilumine. Esse é um deles, procrastinação. Virar as costas, esse é outro. Tela mental, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Você nega o Cristo quando você faz isso. Porque você fala para o Cristo que ele não sabe o que está fazendo.
Como que você pode... enfim, enfim. Outra coisa, para nós é um absurdo existir energia. Quem tem energia é pilha, meu amigo, é matéria. Aqui nós falamos de frequência. Evolução é matéria. O que nós estamos falando aqui é iluminar-se. Evolução é absurdo. Absurdo. Evolução existe? Lógico que existe. Para a matéria. Para o espírito existe evolução? Lógico que não. São conceitos que divergem profundamente. E são conceitos que, se não forem corrigidos no início, farão com que você vá para o caminho errado e que você construa a tua casa em alicerce falso. Então, cobrar dinheiro, evolução, conhecimento, tela mental, virar as costas, aquela papagaiada, aquela mentira toda do Aurameter. Meu amigo, aquilo ali é física, né? Lembra aquela brincadeira de canetinha que a gente fazia e gruda os papeizinhos numa caneta? Mas como o pessoal falava lá, mas é mulher grávida. É lógico, meu amigo, a criança está nascendo ali, então a quantidade de energia que está envolvendo uma barriga da mãe é enorme. Então, assim, a energia que tem ali, os hormônios, o crescimento é enorme. Então, assim, tudo errado. E tudo copiado. Tudo copiado. O que você está querendo dizer? Que se foi copiado, a origem também está errada. Da onde foi copiado? Chácara, aquela... Nossa, quando eu penso... Enfim. Então você pega aquele primeiro curso e joga no lixo, o segundo curso também, o terceiro não serve para nada, o 4 você fica escutando aquele negócio de parsec, aquilo parsec, depois você fala fator D, não sei o que, você fala, nossa, aquela experiência do espelho e a vela, você fala, meu, não sabe nada, tudo papagaiada, tudo mentira. Ou desconhecimento. Portanto, se for mentira, existe uma questão de conduta que deve ser analisada. Se for desconhecimento, também existe uma questão que tem que ser avaliada aqui. Por quê? Porque como que você pode ser um ignorante conduzindo pessoas? Hoje, o meu objetivo é fazer essa apresentação, mostrar para vocês e mostrar alguns pontos que nós destoamos só de tudo. De tudo. Destoamos de religião, destoamos de escolas iniciáticas, por exemplo, Provida, maçonaria, eubiose, que são todos frutos de uma cópia da teosofia, que também foi uma cópia. E pior ainda, quem usou da teosofia roubou alguns escritos e estudos de uma outra pessoa para fazer. Então aquela mulher que fundou a teosofia também não teve um ato digno, porque ela se apropriou de estudos que não eram dela. E lógico, só pelo ato, faz com que a interpretação, o entendimento seja outra. Assim como o espiritismo. Você acredita em Deus? Lógico. Você acredita em Cristo? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida disso. Mas não esse que o pessoal prega. Não esse que o pessoal ensina. Espiritismo? Isso é mentira. Começou com as irmãs Fox lá nos Estados Unidos, em 1780. Vá estudar, vá entender o que aconteceu. É lógico, depois de 20, 30, 40, 50, 100, 200 anos, para você corrigir
ajustar a direção do barco, vai ser mais difícil. Então, assim, essa papagaiada de espírito descendo. Ah, para, por favor. Assim como tem outro segmento de OVNIs. E aí você vai entender por que nós estamos filmando, ou por que nós também estamos mostrando isso. Primeiro, porque a gente sabe de onde eles vêm. Segundo, porque nós os conhecemos muito bem. Terceiro, porque eu conheço inclusive como funciona. Porque se eu conheço como funciona, porque eu já entrei dentro, já andei, já passei, já fui para cá, já fui para lá. Enfim, então eu conheço e sei o que eu estou falando. Terceiro, tirar esse monte de bobagem que você acaba acreditando. Por exemplo, existem outros canais de uma moça que mora na Polônia, de um rapaz que mora aqui no Sul, de outros que moram em São Paulo, outros que moram, enfim, tem um monte de canais, uma série de canais que falam que espiritualistas, um monte de gente que fica falando que os arcturianos estão chegando. Eu escuto essa papagaiada no mínimo há 20 anos. Rapaz, para você chegar em Sisi, você demora 12 segundos. Para você chegar na Lua, são 3 saltos que você dá. São 3 saltos. São 3 linhas de campo que você muda. Na quarta você está na Lua. Então, assim, para de acreditar em Papai Noel. Para de dar dinheiro para gente que não sabe um palmo diante do nariz. E eu vou te mostrar um pouquinho hoje disso. Então, assim, de fato, esse vídeo deveria ter sido feito lá atrás, no início. Só que para fechar esse círculo também, alguns que ficaram naquele grupo mais restrito não queriam que a gente fizesse o vídeo porque achavam que não deveria ir, que deveria ser algo mais protegido, enfim. Outros, no caso eu, minha esposa Márcia, queríamos colocar para todos verem, para todos aprenderem, para todos terem a possibilidade de conhecer algo novo. Só que muitos dissidentes roubaram meus DVDs, roubaram a história, roubaram, apagaram, enfim, denegriram. Então aquela moça que vende curso, como que você pode vender? Você está ganhando em cima, você está ganhando dinheiro em cima. Será que você não entende isso? E você paga. Então, assim, como que alguém que tem essa conduta pode ter o absoluto e pode falar o absoluto? Entende? Tudo errado. Espiritualista. Draconiano é ruim. Reptiliano é não sei o que, Grey é não sei o que. Rapaz, você nem sabe o que você tem dentro da cabeça. Você tem um cérebro reptiliano. Então, assim, o que é você? É você que é o reptiliano. Você não entendeu essa conversa ainda? Para de ser tonto, para de ser iludido. Outro que, aquele pessoal vica, que vai abraçar a árvore, que vai dançar no meio do mato, que vai não sei o quê. Você fala assim, então você começa a olhar uma série de condutas e de fato são pessoas ruins? Não, não são. São pessoas de mau caráter? Não, não são. Não é isso que eu estou falando. Mas são pessoas que foram muito mal direcionadas. Então, se de fato você quer ajudar pessoas e de fato quer chegar nesse ponto de luz, eu te convido para você vir conhecer o Água. Mas não venha na ilusão que vai ser fácil. Não venha na ilusão que você vai aprender e vai sair para vender isso, porque isso não vai acontecer. Algumas pessoas que vieram para cá para usar-se ou proteger-se ou procrastinar foram convidadas a sair. E essas pessoas falam mal de mim até hoje. E tá tudo certo, pode falar. Tá tudo certo. Vai falar que eu minto, vai falar que... pode falar o que você quiser. Mas é assim, que fique muito claro. Muito claro. Em momento algum, eu entro na idoneidade da pessoa. Seja de um mestre, do outro mestre, do outro mestre, do outro mestre. Não.
Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que essas pessoas ensinaram, tudo foi errado. Tudo. Ah, mas eles tiveram boa intenção. Tá bom, eu não estou discutindo isso. Mas eu lembro de uma aula que eu tive. Eu lembro de uma aula que eu tive que falou assim: pô, vocês acham que eu não sei o que eu estou fazendo? Estou fazendo isso daqui para deixar o futuro para minha família. E aí, há um ano atrás, sei lá quanto tempo atrás, a gente vê uma briga judicial envolvendo dinheiro. Hum, entendi. 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 Então, pra você entrar na maçonaria, você paga, se não me engano, 3 salários mínimos. Pra você fazer eubiose é a mesma coisa, você paga uma taxa mensal lá de associação, assim como você paga, porque precisa manter o templo. Por que você sabe disso? Porque veio uma pessoa que era. O que ele era, não? Não era mestre, era sacerdote, uma coisa assim, da eubiose, veio um monte de gente de lá, explicou tudo, que as cartas eram manipuladas, que as cartas todas foram manipuladas. O Hélio estudou comigo aqui no Ágora, o Hélio estudou comigo, ele queria mudar, mas não conseguiu. Então assim, sabe pessoal, vamos ver algumas passagens para que você entenda o que eu estou falando. E aí eu peço um pouco de paciência, porque talvez eu me enrole para mostrar os vídeos, tá? Ou algumas passagens que eu gostaria de mostrar para você. Vou começar com com Comumbo e Édifo. Comumbo e Édifo é muito legal. Só um segundo, por favor. Como eu falei para você, é possível que eu me enrole um pouco até mostrar o que está acontecendo, tá bom? Então é assim, deixa eu preparar, deixa eu publicar para você aqui o vídeo que eu tô apresentando, tá? Vamos lá, vamos lá. Ah, mas você deveria ter feito isso antes. Eu sei, você tem razão. Você deveria ter preparado antes. Não, eu preparei, mas eu não sei fazer isso aqui. Preciso, preciso melhorar um pouquinho nisso aí. Vamos melhorar. Um pouquinho nós vamos melhorar. Então, compartilhamentos. Aqui. Eu vou compartilhar. Vamos lá, vamos lá. Só um segundo. Você lembra quando o pessoal fala, essa tua ligação é muito importante para nós, aquele negócio todo. Distribuição. Configurações, visualizador. Né? Só mais um segundo, por favor. Publicar. Expandir vídeos. Insights. Compartilhamento. Ver insights.
Não é. Voltamos para o painel. Eu acredito que é compartilhar, né? Mas o compartilhar não está dando para compartilhar, né? É... Só mais um segundo, por favor. Hum. Pessoal, vamos fazer assim, ó. São 11h30. Para não ficar ocupando muito o teu tempo, é, e para não impactar você, é, eu vou te pedir uns 10 minutos, tá? Esses 10 minutos eu vou eu vou aprender como que eu faço, como que eu publico os vídeos para você ver. E aí você também podemos fazer o seguinte, né? Eu posso gravar no YouTube e aí o pessoal assiste lá. Não, não, vamos. Uma outro horário. Não, vamos tentar fazer isso agora. Tentar. Eu acho que não pode ser. Eu acredito que tem que ser. Só mais um segundo, por favor. Eu tô. Vamos ver aqui. Incorporar, né? Eu tenho que pegar um outro vídeo e incorporá-lo. Então assim, pessoal, me dá mais 5 minutos, eu já vou fazer isso, tá? No máximo 5 minutos, no máximo. Então, são 38 minutos, só mais um pouquinho. Oi, Ana. Eu tô tendo. Depois você pega o, o contexto todo. Mas eu tô com uma certa dificuldade de publicar algumas coisas aqui. Eu quero publicar alguns vídeos e quero falar sobre. Não vamos conseguir. Então é assim, ó. Ana, ah tá.
Então, assim, eu vou encerrar esse vídeo, porque